Boa noite, muito boa noite, meu povo. Mais um Tá Na Hora Santa Catarina, junto com você, dia 1º de abril, dia da mentira. Que mentira amigável, aquela do peito, de coração, na brincadeira você contou hoje. Quero saber, viu? A gente só pode confiar nas redes sociais, viu? Depois da meia-noite de hoje. Thiago Pires está chegando aqui comigo, já contou uma mentira hoje, Thiago Pires? Trabalhando não dá, o jornalismo não deixa, né? Opa! Deu certo, será? Gente, volta pra cá. Ô, Júlia, 1º de abril, eu tô aqui, tô falando contigo. Para de bobagem, para de frescura. Caiu, né? Eu sabia que tu ia cair nessa. Pior que eu caí. Eu sabia, eu sei que tu caiu. Tava todo mundo sabendo, menos tu. Imagina que eu não ia deixar cair numa pegadinha do 1º de abril. É aquela do Serginho Malandro, Salsifufu. Pois então. Júlia, ó. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá nos assistindo, todo mundo ligado no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente começa nesse espírito, né, de brincadeira do 1º de abril. Com certeza muita gente hoje brincou por aí. Ó, hoje eu tô aqui em São José, de volta em São José, bem na frente do multiuso, aqui onde nós vamos acompanhar daqui a pouquinho uma apresentação teatral da Paixão de Cristo. Estamos na Semana Santa e a gente vai trazer todos os detalhes e, claro, muita notícia, muita informação do continente para você. Ontem nós abrimos com a Lua, então eu vou devolver para ti com ela, porque hoje ela tá mais bonita ainda. Junei, mostra lá para a Julinha, para a gente abrir o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Olha que lua mais linda, tá maior que a de ontem, Julinha. A gente abre o Tá Na Hora para você, viu? Essa homenagem para você e para o nosso telespectador do Tá Na Hora Santa Catarina. Que coisa mais linda essa lua maravilhosa, nos acompanhando, uma espectadora também do Tá Na Hora. E, gente, o pessoal não me contou, não. O Tiaguinho me pegou nessa, começando Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. A gente pede licença para entrar no celular e para girar o estado com todas as informações, as principais notícias do dia com você. Vem comigo. A pesca esportiva foi reconhecida pelo governo de Santa Catarina como uma atividade relevante e com grande interesse econômico no estado. A medida destaca o potencial do segmento não apenas na geração de emprego e renda, mas também nos impactos positivos nas áreas esportivas, culturais e, claro, turísticas. Quem tem todos os detalhes agora pra gente é a Érica Garda, tá chegando ao vivo. Érica, que pôr do sol lindíssimo atrás de você. O Tá Na Hora Santa Catarina tem a sorte de presenciar grandes, belíssimos pôr do sóis aqui em Santa Catarina, lua cheia, com o Tiaguinho de um canto, pôr do sol do outro, e agora com essa informação importantíssima sobre a pesca aqui em Santa Catarina. Quero mais informações, é com você. Oi, Júlia, boa noite para ti e para os nossos amigos de casa. É isso, uma boa notícia, então, para os pescadores que fazem, essa pesca esportiva aqui em Santa Catarina. Isso porque a partir de agora vai começar a movimentar mais renda e os pescadores vão poder fazer um trabalho que vai ser desenvolvido com mais calma, com mais praticidade também. Essa informação foi confirmada hoje pelo governo do estado e a gente vai seguir acompanhando tudo isso e eu volto contigo no estúdio. Érica, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esses movimentos aqui no estado. E daqui a pouquinho a gente volta com você, tomara que ainda com esse pôr do sol lindíssimo. Pessoal, vocês aí de casa têm acompanhado aqui com a gente. Vocês lembram desse caso que eu vou trazer agora? Olha só. A gente fez a cobertura de um acidente que aconteceu na BR-101, em Itajaí, há 41 dias atrás. O motorista do caminhão bateu em um carro onde estava uma família e, infelizmente, somente a criança sobreviveu. Hoje, esse caminhoneiro sofreu um acidente no estado de São Paulo. Dessa vez, o veículo dele era que estava entre os dois carros que colidiram e foi ele quem não resistiu ao acidente e acabou morrendo. Somente 41 dias depois, o mais impressionante, gente, é que os veículos, tanto na frente quanto atrás, que bateu, né, nesse caminhoneiro, também eram de Santa Catarina. A gente, claro, lamenta o ocorrido, precisa noticiar esse tipo de acidente por aqui, ainda mais com tantas coincidências impressionantes, né? A gente viu esse acidente acontecendo há um tempo atrás e, claro, a gente agora vê esse caminhoneiro, o pai, né,
sofrendo um acidente muito parecido e dessa vez é ele que não sobreviveu. A gente vai seguir acompanhando, claro, e de alguma maneira trazendo as informações das principais rodovias do estado sobre infraestrutura, sobre acidentes como esse, porque quando a gente pede estrutura, paciência e, claro, uma conversa, uma ação com relação à mobilidade e o transporte de Santa Catarina, é por isso também, né? As melhorias são vidas salvas no fim do dia. Agora, pessoal, vocês também lembram do ataque a uma creche de Blumenau em 2023, que tirou a vida de 4 crianças? Esse caso ficou conhecido em todo o Brasil e o assassino, já condenado a 220 anos de cadeia, acaba de receber uma nova sentença. É isso mesmo. A justiça descobriu que meses antes daquela tragédia, ele já tinha cometido outro crime. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo para trazer mais detalhes. Nath, o impacto desse caso foi, eu diria que nem nacional, né? Ele ultrapassou fronteiras, a discussão sobre esse caso, sobre o cuidado, inclusive das escolas, sobre segurança nas escolas, aumentou de uma forma potencial depois desse caso. Agora a gente vem com um novo desdobramento, um novo capítulo. O que vem a partir disso, Nath? Conta pra gente. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Agora sim, então, infelizmente a gente volta a falar deste homem que foi condenado, então, por esse massacre à creche Cantinho Bom Pastor, porque agora ele foi novamente condenado. Então, a Justiça de Santa Catarina, ela o condenou por mais 3 anos de prisão em regime fechado pelo crime de maus tratos contra os animais. Isso porque, meses antes dessa tragédia, ali em dezembro de 2022, 4 meses antes, então, desse massacre, ele esfaqueou um cachorro. Conforme a denúncia do Ministério Público, ele teria ido até a casa de vizinhos com quem ele já tem desavenças, né? Ele já tinha, então, alguns problemas. E aí, para se vingar, ele atraiu o cachorro da família até o portão e o golpeou com uma faca no pescoço. O cachorro, ele ficou ali durante horas sofrendo, agonizando, mas felizmente ele conseguiu, então, depois que a família acordou, porque esse crime aconteceu durante a madrugada, depois que os tutores acordaram, conseguiram então ir até o médico veterinário. Ele passou por um tratamento urgente e aí sobreviveu, mas claro, né, que ficou com sequelas então devido à gravidade dos ferimentos. E agora então, além do tempo a mais de cadeia, ele vai precisar pagar uma indenização de R$5.000 por danos morais então aos tutores e aí pouco mais de R$700 também por conta então do tratamento médico, né, do tratamento veterinário que ele vai ter que arcar com este custo. Essa nova pena se soma, então, a esse 220 anos de prisão por conta desse ataque à creche Cantinho Bom Pastor, que fica aqui no bairro Velha, esse crime que aconteceu em abril de 2023, e aí ele já está preso, né? Está preso desde o dia do crime, quando ele se entregou no batalhão da Polícia Militar, que permaneça preso e que a justiça seja feita. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações, agora a atualização desse caso. Eu tenho certeza que muitas famílias que acompanharam esse caso, mais do que aqueles que, de alguma maneira, orbitaram, né? Aqueles que fizeram parte, inclusive, do julgamento, da cobertura jornalística, mas, sobretudo, das famílias, da comunidade de Blumenau, que acompanhou esse caso de perto. Eu tenho certeza que deu uma remexida também naquilo, né? Retornar com esse caso, de alguma maneira, atualizá-lo, também é remexer um pouco nas feridas. A gente, claro, deixa aqui o abraço às famílias que perderam essas crianças nessa tragédia, né? Vamos seguir, pessoal, o nosso Tá Na Hora Santa Catarina? A Prefeitura de Blumenau emitiu um alerta sobre golpes envolvendo ligações falsas para usuários do SUS. Segundo a Secretaria de Saúde, os contatos oficiais são feitos apenas por números com prefixo 473381. A orientação é não fornecer dados pessoais ou códigos e bloquear qualquer número suspeito. Em caso de dúvida, procure, claro, a unidade de saúde mais próxima ou entre em contato com o SEMUS pelo 3381-6087. Claro que você aí de casa também pode acompanhar as dicas de segurança no nosso portal SC10, que acompanha esse tipo de golpe. A gente está sempre ligado, informando vocês lá no nosso portal para que essas dicas, né, esse alerta ajude vocês no dia a dia. Vamos agora para o norte do estado? Olha só as imagens que vão aparecer agora. Uma mulher foi prensada entre 2 veículos na hora em que um carro bate contra o outro quando estava dando ré. É isso mesmo.
O caso aconteceu na cidade de Major Vieira, no norte do estado. Quem vai falar pra gente sobre esse caso é o Renato Santos, que está chegando aqui com a gente. Renato, eu quero entender, claro, como está a mulher, né, envolvida nesse acidente. Ela está bem? Conta mais pra gente. Oi, Júlia, ótima noite para você. Essa senhora de 49 anos foi levada para o hospital sentindo muitas dores, viu? Como você vê aí na imagem, e você também em casa que está nos acompanhando agora, ela estava conversando com outras pessoas quando foi surpreendida por esse veículo que parecia estar descontrolado. Pois é, essa senhora foi prensada entre os dois veículos. Ela ficou presa por alguns minutos, só depois o condutor do carro conseguiu tirar o veículo e ela saiu caminhando, mas sentindo muitas dores. O outro veículo ficou também destruído. Por pouco, as outras pessoas que estavam acompanhando essa senhora também não foram atropeladas. Segundo informações que foram passadas pelos bombeiros, o condutor do SUV que acabou, na verdade, atropelando essa senhora, tentava fazer uma manobra de ré quando perdeu o controle do carro e acabou atropelando essa mulher lá na cidade de Major Vieira. Ela foi encaminhada para o hospital e até agora o estado de saúde dela ainda não foi atualizado. Mais um caso que serve de lição para ter atenção redobrada na hora de dirigir ou fazer alguma manobra em rua ou avenida muito movimentada, né, Júlia Matos? Retorno com você no estúdio. Nossa, Renato, as imagens são impressionantes, não só pela situação em si, mas pela força, né? Pode abrir as imagens, pessoal, para o pessoal de casa acompanhar, mas a força que esse carro, dando ré, vai para cima dessa senhora, né? Que bom que tinham pessoas ao redor, de alguma maneira puderam ajudar, provavelmente chamaram o socorro, né? Depressa, mas, gente, olha isso. Por isso que no trânsito, né, não se pode brincar, não se pode perder a atenção, porque são casos como esse que a gente tem registrado por aqui. Imagens impressionantes, a gente, claro, espera que essa mulher se recupere e que esteja bem nos próximos dias. A Polícia Civil do Estado realizou nessa manhã a última fase de uma operação que visa desarticular uma organização criminosa especializada no furto de caminhões tratores. A repórter Cristiane Pinheiro traz as informações. Esta foi a última fase da Operação Cavalo Paraguaio, que visa, claro, desarticular uma organização criminosa especializada em furto, adulteração e envio de caminhões semi-reboques e caminhões tratores para o Paraguai. Hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e também Navegantes. A ação busca responsabilizar os últimos integrantes identificados na estrutura da organização criminosa, responsáveis inclusive pela logística do esquema. Essa operação iniciou em junho de 2025, conta com o apoio das polícias rodoviária, federal e demais órgãos de segurança, inclusive internacional, e também Polícia Civil do Paraná. Já haviam sido cumpridos 9 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão. Outros 2 membros da organização criminosa também foram identificados como responsáveis pela logística e envio desses caminhões para o Paraguai. 7 caminhões já foram recuperados. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Thiago Pires. Pois então, a gente continua por aqui, Júlia, são 6h43 agora, porque um novo golpe usando o telefone e usando o nome da Celesc está fazendo vítimas aqui no estado, viu? Criminosos ligam para os moradores, afirmam que houve um erro nas faturas e que o consumidor tem direito a um ressarcimento do valor pago. É uma isca para roubar os dados. Durante a conversa, o falso atendente pede informações pessoais e até bancárias para supostamente depositar o reembolso. Mas atenção, viu? É tudo mentira. A Celesc confirmou que não faz esse tipo de ligação e jamais solicita dados sensíveis ou senhas por telefone. Então, se você receber uma chamada assim, desligue imediatamente. Não confirme nenhum dado e, em caso de dúvida sobre a fatura, procure apenas os canais oficiais ou, claro, o aplicativo da companhia. Então, é isso. O golpe está aí e se utilizam de tudo, inclusive, né, do nome aí de empresas, de instituições conhecidas para poder dar veracidade. É golpe, não caia.
A gente continua por aqui, 6h44, porque é o seguinte, atenção você morador do Balneário Estreito. Vai ter mudança na rede de esgoto por aí, viu? A Casan, aqui de Florianópolis, comunicou, depois de muitas pessoas reclamando, muita reclamação, muitas denúncias, comunicou que vai ter obra, vai desativar a antiga rede de esgoto e construir uma nova. Mas eu vou chamar para essa conversa, até para a gente entender um pouquinho mais, a Érica Garda, que já está com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, já está na tela comigo, para poder explicar. Érica, o que de fato vai acontecer? Já se tem a questão de datas previstas para essa nova obra? Porque depois de tanta denúncia, a Casan já se pronunciou e já afirmou que vai ter nova obra por aí. É isso? Boa noite, Érica. Oi, Tiago. Boa noite para ti e para os nossos amigos de casa. É isso, finalmente a comunidade foi atendida pelo poder público. Tinha muitas questões lá envolvendo esgoto, a questão do mau cheiro. Uma obra aí que supera os 4 milhões de reais de investimento e deve começar a partir do dia 6 de abril. A boa notícia é que essas obras, dessa vez, vão tentar causar o menos transtorno possível ali nos arredores. Porque a gente sabe que essas questões de obra na rede de esgoto, elas causam muito transtorno. Na questão do próprio trânsito também tem toda a questão dos canos que devem ser colocados. Então, dessa vez, o objetivo da prefeitura é tentar conter esses transtornos para o pessoal ali do bairro conseguir transitar tranquilamente. Como eu falei, um investimento alto, foi muito cobrado, muito pedido, muito aguardado aqui pela população de Florianópolis, ali do bairro Estreito, então, porque eram muitas questões, principalmente com o mau cheiro. Então, essa obra agora vem para tentar resolver tudo isso e, obviamente, dar também mais dignidade para os moradores. Felizmente, uma boa notícia nessa quarta-feira. Obrigado, Érica. Exatamente. Boas notícias por aqui e a gente gosta muito. Inclusive quando há denúncia, né? Quando a população vai em cima, cobra e as coisas acontecem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, está chegando aí um dos períodos mais esperados pelos pescadores, né? A safra da tainha 2026. É tempo de praia cheia, movimentação e grandes expectativas. Agora, há um detalhe. Existem mudanças nas regras, principalmente na questão das cotas aqui para o estado. Então é importante que você confira nesta reportagem tudo o que muda a partir de agora. Olha só. Um mês para o início da safra da tainha em Santa Catarina. Nas comunidades pesqueiras que trabalham com arraste de praia, o clima já é de preparação. Então quase tudo pronto, né? A gente já deixa já quase engatilhado de um ano para o outro, né? A tainha é imprevisível, né? Não tem como a gente ter uma previsão. Mas neste ano, além da expectativa e dos preparativos, os pescadores também precisam lidar com novas regras. O governo federal definiu mudanças na safra, com mais controle e fiscalização. A cota total aumentou cerca de 20% e passou para mais de 8 mil toneladas. O volume é dividido entre diferentes modalidades de pesca: a industrial, o imalha anilhado e o arrasto de praia, tradicional na capital. A gente teve algumas mudanças na cota, que aumentou em 15%, né? O arrasto de praia passou para 1.332 toneladas. Apesar do aumento, uma das principais preocupações é o chamado gatilho de fechamento, que pode encerrar a pesca antes mesmo de atingir o total permitido. Apesar de ter um aumento nominal, eles vai encerrar a safra com uma quantidade menor, com 85%. A medida já foi definida para evitar o extrapolamento da cota, contando com os peixes que podem já estar nas embarcações e serem contabilizados depois. Na prática, isso significa que a atividade pode ser interrompida antes do esperado. O pequeno aumento que teve, na prática, na verdade, não vai ter. Entre os pescadores, a definição de cotas ainda gera resistência. Na verdade, o nosso sonho é que não tivesse cota. Muitas das vezes, quando ele está no nosso mar, não podem mais pescar porque a cota bateu. Além disso, segundo a regulamentação federal, a safra de 2026 terá um controle mais rigoroso, com uso obrigatório de sistemas digitais, monitoramento por satélite e fiscalização ampliada. Mas, de acordo com o governo do estado, os equipamentos de monitoramento ainda não foram entregues. Mesmo com as mudanças, a expectativa é de uma boa safra, mas, como sempre, o resultado final depende da natureza. Depende dessa condição climática do peixe encostar na costa e os pescadores poderem capturar a nossa tão famosa tainha e poder estar nossas peixarias vendendo aí cheia, como está hoje aqui.
Obrigado, Sofia. É isso. Cotas, então, com mudanças, importante informação para você. Mas está chegando, a expectativa sempre é muito grande. Vamos fazer um rápido intervalo? Já agradecendo a você que escolheu o SCC SBT para se manter bem informado. O Tá Na Hora Santa Catarina. É rápido intervalo e a gente está de volta para falar sobre ela, a Ponte Hercílio Luz. A nossa centenária Ponte Hercílio Luz. Hoje é dia de homenagear, é quarta-feira. E claro, hoje tem uma questão diferente aí, viu? A reportagem não foi feita aqui em Floripa. Ela conta essa história de um outro lugar daqui de Santa Catarina. Sabe qual é? Então faz o seguinte, não muda de canal, daqui a pouquinho a gente conta tudo pra você. Rapidinho a gente já tá de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina e a gente já volta com uma história maravilhosa, a história de um dos maiores símbolos do estado, que guarda um capítulo que é pouco conhecido e que quase mudou os rumos de Santa Catarina, é isso mesmo. Antes da construção da Ponte Hercílio Luz, houve um momento em que a capital poderia deixar a ilha e seguir para o interior. A disputa envolveu poder público, político, crescimento econômico e até uma cidade que chegou a se preparar para assumir esse posto. Você sabia disso? Você vai ver agora a reportagem do porquê Florianópolis permaneceu como capital e como Lages entrou nessa história. Cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz é hoje um dos maiores símbolos de Santa Catarina. Mas a história da construção quase seguiu um outro caminho. No fim do século XIX e início do século XX, a então capital, ainda chamada de Desterro, enfrentava um problema sério: o isolamento. Sem ligação terrestre, o acesso à ilha era feito apenas por barcos, o que dificultava a comunicação e a administração pública. Esse cenário abriu espaço para um debate político intenso: transferir o centro do poder para o interior do estado. Muito antes da ideia de se construir uma ponte para interligar a ilha ao continente, na então Desterro, já se cogitava a possibilidade de trazer a sede do governo da província para o interior, mais precisamente para Lages. E aqui no Museu Tiago de Castro encontramos um registro do jornal O Lagiano de 1883, onde um artigo falava dessa possibilidade em que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina teria tomado essa resolução. O texto do artigo dizia: o Desterro é uma cabeça separada do corpo, Lages é o centro, o coração, o sangue vivificador de toda a província. A região vivia um momento de crescimento econômico, impulsionado pela exploração da madeira e pela criação de gado, e passou a ser vista como uma alternativa viável para sediar o governo do estado. Como os políticos lagianos tinham muita força no período, nós tivemos 2 períodos de governadores ali no início do século XX, né? Vidal José de Oliveira Ramos, né? Ele foi vice de Lauro Miller. Lauro Miller, em seguida que foi eleito, saiu e ele assumiu o governo. E o próximo governo ele foi eleito, né? Então daí governou de 1910 a 1914. Então quer dizer, os lagianos tinham poder na mão, né? E nesse período, Lages ele tinha uma relevância muito grande politicamente e também financeiramente, economicamente. A agropecuária era muito forte, nós tínhamos políticos com grandes fazendas e, enfim, eles mandavam na região. E esse poder, não é? E junto com a ideia de se interiorizar a capital, não deixar uma capital isolada numa ilha, mas trazer para o interior e fazer com que o interior progredisse. Então, Lages, na ocasião, era a cidade ideal para que isso acontecesse. Incontestavelmente, aquela cidade se acha mal colocada no território catarinense. E seu local, numa pequena ilha, a ideia avançou e Lages começou a se transformar para assumir esse papel de capital. Prometendo uma cidade vasta e opulenta, gozando de um ameno clima. Houveram, então, toda a arborização urbana, remodelação de praça, novas linguagens arquitetônicas sendo construídas justamente para tornar
essa cara de cidade e tirar a cara do interior, né? Que Lages tinha uma cara de vila ainda. Então, houve essa movimentação, né, tanto econômica, e o início do ciclo madeireiro ali a partir do século XX, em que a economia de Lages acabou dando aí a significativa mudança. Mas havia limites, faltava estrutura e o custo da mudança era alto demais. Tinha essa questão de bairrismo, mas também tinha as limitações. Na época a travessia era de barca, então também a capital era pequena. A fragilidade de você estar no mar, no período de guerra, quer dizer, os confrontos eram marítimos, né? Então essa discussão foi muito forte. Mas acabou que, com a ponte, eu acho que consolidou a capital lá. Depois, quando foi feito Brasília, né, aí também voltou essa discussão. Na época, o governador Celso Ramos era lagiano também, então foi uma discussão bastante intensa, mas que não tinha lógica. O custo é muito elevado, você acaba ficando com duas despesas que você não zera lá, constrói uma nova capital. Acho que Brasília é o exemplo do custo que teve. Para manter a capital na ilha, o governador Hercílio Luz apostou na construção da ponte. Inaugurada em 1926, a ponte Hercílio Luz fez a ligação com o continente e acabou com o isolamento de Florianópolis. Eles não queriam perder o estabelecimento da capital no litoral. O litoral estava começando a se desenvolver, né? E já havia também uma imagem construída de capital, mesmo sendo isolada do continente. Havia o maravilhoso Palácio Cruz e Souza, né? Que dava todo o simbolismo do governo do estado para a capital na ilha. E, de fato, não era do interesse de outros políticos que a capital saísse, não é, da ilha. E aí surgiu a ponte, 1922, com Hercílio Luz, inaugurada em 1926. Ele já não estava mais presente, mas foi toda a força de Hercílio, né, que fez com que, finalmente, a capital fosse ligada ao continente. Florianópolis se consolidou como capital. E Lages, que chegou a disputar esse posto, ficou marcada como parte importante dessa história. Eu acho que a ponte Hercílio Luz obrigou, né, claramente, a permanência da capital em Florianópolis. Eu acho que foi decisivo a construção da ponte. Ela praticamente consolidou a permanência lá, né? E Lages tem muito a ver também, inclusive depois na reconstrução da ponte também, né? Porque a ponte não é de Florianópolis, ela é um símbolo de Santa Catarina, né? E essa história tem sido contada lindamente, inclusive que bom, né, saber de todas essas partes da história, todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que Florianópolis fosse o que é hoje. E a gente vai seguir falando de Lages, viu, pessoal? Lages se prepara para dar início à Safra do Pinhão 2026 com um evento especial neste sábado, dia 4 de abril. A abertura oficial acontece no mercado público com a programação gratuita, que inclui comida típica, apresentações culturais e distribuição de pinhão. A colheita está liberada por lei a partir de hoje, dia 1º de abril, e é muito importante para a região. Cerca de 30% das famílias rurais da Serra Catarinense têm no pinhão uma fonte de renda. Para esse ano, a expectativa é de uma safra menor, cerca de 3,7 mil toneladas, uma queda de 32% em relação ao ano passado. E mesmo assim, os preços devem se manter valorizados por causa da alta demanda. Além de movimentar a economia, a temporada também fortalece o turismo e marca o início das celebrações que levam à tradicional Festa do Pinhão, que está chegando também. Eu quero já aquele friozinho chegando, aquele cheiro de pinhão, estou esperando por esse momento e estou esperando também pelo calor dos serranos. Eu adoro visitar Lages, adoro visitar a Serra Catarinense. Que momento especial, e daqui a pouquinho está chegando, pessoal. Agora já é Páscoa, está batendo na porta, o ano está passando rapidinho. A gente agora vai falar de um surto, pessoal, surto de influenza em Indaial. A primeira escola de bombeiros cívico do Brasil suspendeu as aulas hoje e amanhã devido à doença. Já são dezenas de casos confirmados entre alunos e professores e a repórter Natiele Oliveira está chegando agora ao vivo para trazer mais detalhes. Nath, surto de influenza. A gente está falando aqui de saúde pública, claro, né? E também de educação, porque foi numa escola. Conta pra gente como é que vai ser o desenrolar a partir de agora, que tipo de cuidados estão acontecendo por aí. É com você.
Isso mesmo, Júlia. Infelizmente, a primeira escola bombeiro cívico do país, que fica então aqui em Santa Catarina, em Indaial, no Vale do Itajaí, precisou suspender as atividades durante esta semana. A direção da escola tomou essa atitude depois, então, desse surto de influenza, né, que é uma gripe um pouco mais forte, atingir tanto os alunos quanto alguns professores, algumas pessoas que trabalham na instituição. E aí, então, hoje não teve aula, amanhã também não vai ter, e aí na sexta-feira já não teria por conta do feriado da Sexta-feira Santa, e aí as aulas retomam normalmente só a partir de segunda-feira, se tudo ocorrer bem até lá. E aí o balanço até agora é bem preocupante, Júlia. Isso porque 30 alunos e aí 14 colaboradores da instituição já foram diagnosticados, já foram então confirmados com essa gripe. Além disso, outras 45 pessoas, e aí entre estudantes, outras pessoas também que atuam ali no colégio, elas já estavam afastadas porque estavam já com sintomas gripais. Essa instituição, ela foi inaugurada neste ano, é recente, é pioneira, né, como eu comentei, em todo o país e atende 600 alunos de forma integral, ou seja, os estudantes eles passam o dia inteiro no colégio, tem também ali o apoio do Corpo de Bombeiros voluntários e aí o fluxo de pessoas na unidade é intenso. Por isso, então, claro, né, uma pessoa pegou e aí vai passando para outra, a disseminação do vírus aconteceu de forma bem intensa, né? Isso foi bem acelerado. E aí as aulas, como eu comentei, voltam na segunda-feira se tudo ocorrer bem. E aí qual que é a recomendação agora? A Secretaria de Saúde de Indaial, ela pede, né, para que ninguém que esteja com algum tipo de sintoma gripal fique saindo de casa, né? Tente não circular, fique só realmente dentro da sua residência para evitar a propagação ainda mais desse vírus. Lembrando que essa unidade, essa escola Bombeiro Cívico do país, ela é uma escola. É uma novidade por aqui, é uma novidade no país, e aí ela faz, né, esse ensino. Quando aconteceu a inauguração, quando abriu as inscrições, a gente falou aqui no Tá Na Hora que realmente foi um sucesso, muitos pais quiseram, né, colocar os seus filhos nessa instituição de ensino, e é uma escola que tem a grade curricular normal, como qualquer outra instituição de ensino, mas daí ensina também um pouco né, das atividades dos bombeiros voluntários, então ensina primeiros socorros, combate a incêndio, uma instituição muito legal e que agora então a gente deseja uma recuperação boa tanto para os alunos quanto para os professores, né, para todo mundo que trabalha nesse colégio, para que as aulas possam retomar normalmente na próxima segunda-feira, Júlia. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação. Volto contigo aí no estúdio. É isso, Nath. As informações são essas. Fica o alerta para você aí de casa também. Mães, pais, responsáveis, aqueles que puderem de alguma maneira recolher suas crianças, né? Se tiverem essa condição de recolhê-las durante a doença, durante o resfriado, procurar, claro, a unidade de saúde mais próxima de você. Escolher, optar sempre pelas vacinas, pelos cuidados, né? Então, essa cautela da comunidade é uma proteção também em grande escala. Obrigada, Nath, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta lá para o Vale, viu, pessoal? A Receita Federal apreendeu hoje, no Porto de Itapuá, 2 cargas de pallets de madeira com suspeita de contaminação por cocaína. Pellets de madeira, confirmando aqui para vocês. Ao todo, foram retidas quase 2 toneladas do material, distribuídas em 142 sacos. A droga estaria misturada ao próprio pallet. É provável que seria, claro, feita depois da separação química. A carga tinha como destino o Porto de Hamburgo, na Alemanha, conhecido como rota de entrada de drogas na Europa. A fiscalização utilizou scanners de trabalho de inteligência e todo o material foi encaminhado à Polícia Judiciária para investigação. Essa foi a primeira ocorrência desse tipo em Itapuá neste ano de 2026. Em 2025, mais de 600 quilos de cocaína foram apreendidos aqui em Santa Catarina. Agora, o Núcleo de Bem-Estar Animal de Criciúma ampliou sua capacidade de atendimento e reforça o trabalho nas denúncias de maus-tratos. Quem traz as informações é a Manuela Justino. A capacidade de atendimento foi aumentada no Núcleo de Bem-Estar Animal aqui em Criciúma. 2 novos médicos veterinários foram contratados para ter mais atendimentos, né? Aumentar a demanda de atendimentos que são feitos aqui na cidade. O Núcleo de Bem-Estar Animal já é conhecido como o órgão que faz as castrações e também procedimentos de baixa complexidade. Só que a boa notícia é que nos próximos meses a ideia é criar um centro de saúde animal, como se fosse um hospital veterinário público para atender casos oncológicos e também
também casos mais graves de atropelamento, que infelizmente não são raros. Então, a própria prefeitura já está em tratativas para fechar um convênio com o Sinhanrec, que é o consórcio intermunicipal aqui da região carbonífera, para criar esse centro, que vai ter então centro de imagem, centro cirúrgico e para atender esses casos que são mais graves. Só no mês de fevereiro aqui em Criciúma foram 110 atendimentos ali no centro, no núcleo de bem-estar animal, e também, além desses atendimentos em si, atendimentos veterinários, foram registradas 165 demandas, a grande maioria em casos de maus tratos. Por isso a gente até reforça aqui a importância de quem tem conhecimento de algum caso de maus tratos entrar em contato com o núcleo de bem-estar animal. O atendimento aos animais, aos pets, é sempre feito de segunda a quinta-feira, aqui em Criciúma. Nas sextas-feiras eles fazem visitas e fiscalizações. Está aparecendo aí na tela o número de contato para fazer essa marcação, e também em casos de denúncias a pessoa pode entrar em contato para falar com os profissionais que eles vão até o local onde tem a denúncia, né? Mas essa é a boa notícia, nos próximos meses então será feito, né? Já está em andamento essa tratativa para criar um centro de saúde animal para atender ainda mais, né, os pets, enfim, cachorro, gato, animais aqui de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Emanuela Justino com as informações, e agora eu chamo o meu parceiro, Thiago Pires. Pois então, Júlia, a gente volta a falar aqui direto de São José. Para você que está ligado no Tá Na Hora Santa Catarina, eu estou aqui na fila porque toda essa galera aqui já está aguardando abrir aqui o teatro que fica junto ao multiuso aqui de São José, o Teatro Ermelinda Merisi, porque daqui a pouquinho vai acontecer o espetáculo Paixão de Cristo. Por isso que toda essa turma aqui está aguardando para entrar e para poder apreciar e prestigiar esse grande espetáculo. Afinal de contas, nós estamos aí na Semana Santa. Eu estou aqui já com o Neriton, que é diretor artístico aqui deste espetáculo. Neriton, explica para a gente. Esse espetáculo já acontece há alguns anos. O que o pessoal vai poder hoje apreciar aqui nessa noite? Então, essa é a nossa 4ª edição desse espetáculo. 2025 nós não fizemos, mas esse ano nós estamos de novo em cartaz com essa apresentação. E as pessoas vão encontrar a história de Jesus, uma história maravilhosa, com efeitos especiais que o teatro possibilita. Nós temos no palco 42 atores, 10 técnicos trabalhando nos bastidores para deixar um espetáculo cada vez mais bonito. Agora, Neriton, quem são esses atores, esses artistas que vão brilhantar a noite aí? Então, são atores convidados, mas a maior parte do elenco são ex-alunos do Teatro Adolfo Melo, que nós temos oficinas pela Secretaria de Cultura, e pais e mães de alunos do teatro que fazem parte das nossas oficinas. Neriton, o pessoal já está aqui aguardando, às 7h30 que abre aqui os portões, né? O portão abre às 7h30. 7h30. Hoje quarta-feira, e amanhã tem a reprise. Ou seja, quem não pode vir hoje, vem amanhã. Com certeza, já aproveito para fazer um convite. Pois amanhã, então, faça isso. Dia 2 de abril, nós estamos aqui no Teatro do Centro Multiuso, em São José, e teremos a apresentação da Paixão de Cristo às 20 horas. A entrada é gratuita, é só chegar aqui e entrar no teatro. A lotação do teatro é de 800 pessoas, então quem chegar cedo sempre pega o melhor lugar. E eu estava conversando agora aqui junto com a equipe, a expectativa é de lotação, né, Neriton? Então tem que correr, né? Nós queremos que o público prestigie, né? Nós trabalhamos para isso. Boa. Neriton, novamente, rapidamente, o convite para amanhã, quem não puder então, hoje, para amanhã. Nós estaremos aqui no Teatro do Centro Multiuso, na beira-mar de São José, com a apresentação A Paixão de Cristo, às 20 horas, com entrada gratuita. Obrigado, Neriton, por conversar conosco. Tá aí, grande espetáculo acontecendo. Já teve por 4... Já é o 5º ano, então, né? Teve 4... Esse é o quarto? Quarto ano. 4º ano consecutivo aí, Paixão de Cristo, aqui em São José. Só o pessoal sabendo, estamos na beira-mar, tá? Centro Multiuso, o teatro fica em anexo aqui, logo atrás. Bom, e já que a gente está falando da Semana Santa, domingo está chegando, a Páscoa está aí. E claro que muita gente já está correndo aí na volta para buscar e comprar os ovinhos. Tá caro, eu sei que tá, a gente sabe que tá, dói no bolso, né? Mas muita gente, olha, está optando pelos ovos artesanais aos industrializados. Pela questão aí de produtos mais naturais, personalização, enfim. Vamos entender melhor isso? A Grazi Bialy preparou uma reportagem. É Páscoa chegando, olha só. Os chocolates artesanais têm ganhado destaque em datas como a Páscoa. E mesmo com um custo maior, o que o consumidor busca é qualidade e personalização.
É possível escolher o recheio, o tamanho, além de ser mais saudável. E a gente está falando de uma produção sem conservantes, uma produção feita aqui pela nossa equipe, então é muito diferente de um chocolate industrializado, até a questão da saúde mesmo, né? A gente querer colocar os ingredientes mais artesanais, mais frescos possíveis, né, para se diferenciar bastante da indústria. Por isso, aqui a produção é toda manual, desde o processo que derrete o chocolate até o laço da embalagem. E isso faz toda a diferença na hora de consumir. Quando a gente derrete um chocolate de qualidade, ele fica mais líquido. Quando o chocolate tem muitos outros ingredientes envolvidos, ele fica mais pastoso, ele não derrete tanto. Então aí dá para ver bastante a diferença. O chocolate de verdade precisa ser elevado a altas temperaturas para quebrar as moléculas e depois passar por um processo de resfriamento para unificar essas moléculas novamente, para alcançar o formato ideal. Um processo diferente do realizado pela maioria das indústrias, que acaba utilizando outros ingredientes para chegar à consistência. Então, quem está procurando o chocolate melhor, quanto menos ingredientes na tabela, melhor. Quanto mais emulsificantes, aromatizantes, mais esse chocolate está sendo industrializado e tem menos características do que um chocolate realmente ideal deveria ter. Júlia produz chocolate artesanal há mais de 10 anos e já conhece bem o mercado. A expectativa para este ano é aumentar em 15% o faturamento da empresa. Eu acredito que, diferente do Natal e outras épocas do ano, na Páscoa as pessoas estão em busca do chocolate. Então, quando o cliente quer o chocolate em si, a gente está falando exatamente do nosso nicho. Por isso que, para a gente, é muito importante explorar bem isso. A gente sempre foi muito atrás de novidades, as nossas embalagens são muito diferenciadas. A gente tem um site próprio, né? Trabalho com delivery, com pronta entrega também, sempre tem um atrasadinho. Então, a gente realmente aproveita essa época do ano para poder aumentar o faturamento. Né? É a oportunidade aí de você também comprar os ovos, não deixar ninguém sem o chocolate. Agora, ainda continuando falando de Páscoa, falando de Semana Santa, mais propriamente dito, Itajaí é uma das cidades que respira o pescado. O pessoal come peixe não só na sexta-feira, viu? Aproveita a semana inteira para comer peixe. Aí o Procon, lá em Itajaí, fez uma pesquisa até para avaliar e ajudar o consumidor a encontrar o melhor preço, o lugar melhor para você adquirir e tal, custo-benefício. Vamos acompanhar, porque a Cris Pinheiro que tem todos os detalhes sobre isso. Por aqui, os valores mais acessíveis são da sardinha tradicional aqui na região, que está sendo vendida a R$ 10,55 o quilo, mais a boxiças, que oferece a R$ 9,99. Também a curvina a R$ 19,05 e a pescada a R$ 27,99 o quilo. A pesquisa foi realizada no Mercado do Peixe aqui de Itajaí, que fica no centro. Foram analisados 12 tipos de pescados e o Procon sempre considera o menor preço encontrado, independente da espécie ou da forma da apresentação do produto, como congelado ou fresco, por exemplo. Além da sardinha e curvina, salmão, congril, linguado, camarão, lula, pescada, abrótia e dourado também estão na lista da pesquisa. Além de ficar de olho nos valores, o consumidor ainda deve observar a qualidade do pescado, aspectos como aparência, odor e condições de armazenamento. Entre os pescados pesquisados, a pescada foi a que apresentou o menor preço em relação à Semana Santa do ano passado, de R$ 34,00 para R$ 27,00 o quilo. O mercado público do peixe aqui de Itajaí está com horário diferenciado até esta quinta-feira, às 7 horas da noite. Na sexta e no sábado, funciona até às 4 horas da tarde. Volto com você. Já viu aí, né? Bom, o negócio é sempre pesquisar. Eu gosto muito da tilápia, viu? Vamos continuar falando sobre isso, só agora sobre o feriadão. Falou em feriadão, sinônimo de quê? Estradas cheias. Milhares de pessoas, é claro, vão para as estradas, para passear, para as famílias, enfim. E aí a Polícia Rodoviária Federal, é claro, faz uma importante fiscalização, a Operação Semana Santa 2026. Vamos chamar para a conversa o Renato Santos para explicar para a gente o que a PRF está já organizando em prol, é claro, de segurança nas estradas para esse feriado da Semana Santa. Renato, boa noite. Ótima noite para você, Tiaguinho, e a todos que estão conectados com a gente em toda Santa Catarina. Pois é, os agentes já estão preparados para agirem nas principais rodovias federais que cortam Santa Catarina.
a Operação Semana Santa 2026 já inicia às 0 hora desta quinta-feira e segue até o dia 5 no mesmo horário. A fiscalização será intensificada nos trechos considerados perigosos das rodovias federais aqui do nosso estado. Durante as abordagens, a Polícia Rodoviária Federal vai focar principalmente nas ultrapassagens indevidas e também na falta do cinto de segurança e também no uso do celular ao volante. Vale destacar que é nesse período que aumentam os riscos de acidentes em rodovias federais aqui do nosso estado. Dados que foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal revelam que de 2023 até este ano já foram registrados 580 acidentes de trânsito aqui em Santa Catarina, com mais de 804 pessoas feridas e 61 mortes. Sobre o assunto, nós conversamos com o Fiamoncini, que é o chefe de comunicação da PRF, que fala também das restrições aos condutores de caminhões. Vamos acompanhar. Restrições para veículos de carga para melhorar a fluidez em pistas simples. Veículos com dimensões excedentes, que necessitam de AET, Autorização Especial de Tráfego, terão o tráfego restrito nos seguintes períodos: quinta-feira, dia 2, das 4 da tarde às 10 da noite, sexta-feira, dia 3, das 6 da manhã ao meio-dia e domingo, dia 5, das 4 da tarde às 10 da noite. Pois é, a Operação Páscoa 2026 também vai ser realizada nas rodovias estaduais que cortam o nosso estado, mas dessa vez vai ser feita pela Polícia Militar Rodoviária, que vai também focar na falta do uso do cinto de segurança e nas infrações cometidas pelos condutores. Vale ressaltar que o movimento vai ser maior nas cidades que têm balneários e também no nosso litoral. A gente conversou com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, que destaca a importância dessa operação durante o feriadão prolongado. Elementares, básicos, com a sua segurança. Principalmente, não exceda o limite de velocidade, não faça ultrapassagens forçadas. Se você consumir qualquer substância que altere a sua capacidade psicomotora, não dirija. Cuide da segurança de quem está junto com você, coloque criança na cadeirinha, coloque as pessoas que estão dentro do veículo com o cinto de segurança. Vá com tranquilidade para que na segunda-feira a gente tenha números muito positivos e que principalmente que a gente não tenha vítimas nesse feriadão de Páscoa. Para a gente encerrar, de acordo com os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, o aumento do fluxo de veículos durante esse feriadão deve ser 7% maior do que nos dias normais durante esse período, que já começa de movimento amanhã e segue até o próximo domingo, viu, Tiaguinho? Retorno com vocês no estúdio. Obrigado, Renato, por todos os detalhes, todas as informações. É isso, muito cuidado, tranquilidade, sai mais cedo de casa para curtir um bom feriado, viu? Júlia. A prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel, oficializou a pré-candidatura a deputada estadual e entra de vez no cenário político de 2026 em Santa Catarina. O movimento reforça a disputa por vagas na Alesc e pode mexer no tabuleiro eleitoral do estado. Para analisar os bastidores, alianças e impacto dessa decisão, a gente chama agora o nosso comentarista político, o Piara Boschi. Boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo que está acompanhando em casa o Tá Na Hora SC. Então, a gente está naqueles últimos dias das renúncias para quem quer concorrer nas eleições desse ano, né? Os prefeitos, especialmente prefeitos, vice-prefeito não precisa renunciar para concorrer, secretários deixando o cargo, mas eu quero me ater a duas renúncias que estão acontecendo nessa semana na mesma região. Hoje a prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel, do PL, renunciou à prefeitura, ela foi reeleita na eleição de 2024 e está deixando o cargo para concorrer a deputado estadual. Amanhã é a vez de Emerson Mas, do MDB, prefeito de Mafra. Vai renunciar também para concorrer a deputado estadual. Uma coisa importante que envolve essas duas pré-candidaturas a deputado estadual. Faz 2 legislaturas, ou seja, a última vez
faz 2 legislaturas que a região não faz deputado estadual e nem deputado federal. Então, desde a eleição, a última vez foi na eleição de 2014, ou seja, em 2018 ninguém do Planalto Norte se elegeu deputado estadual nem federal, e em 2022 a mesma coisa. É uma região que tem 2 características. Primeiro, o voto ideológico cresceu muito, então muitos votos indo para candidatos, especialmente ligados à onda Bolsonaro, de fora da região. E a outra questão que é uma região que cresceu menos demograficamente nesse período do que outras. Então, o voto lá vai ter que ser muito estratégico, muito concentrado e com lideranças diferentes, né? Então, a Juliana Maciel e o Emerson Mas, elas estão entrando nessa lógica. Nomes novos, nunca concorreram a vaga na Assembleia Legislativa, tentando quebrar esse tabu que já dura 2 eleições e que tem gerado preocupação, especialmente na classe empresarial. Eu já estive lá, inclusive, fazendo palestras para as associações empresariais sobre estratégias para voltar a ter deputado, e uma delas era apostar em novas lideranças e também em evitar voto para fora, para candidatos de outras regiões. Então, são 2 nomes que estão se colocando para disputa. Para deputado federal, não apareceu ninguém com esse peso, ninguém apareceu ainda, a janela está para terminar. Mas, para deputado estadual, o Planalto Norte tem uma opção no MDB e uma no PL, que estão tentando se movimentar para quebrar esse tabu. E eu vou continuar acompanhando essas movimentações por aí. O Piara Bosque, nosso comentarista político. Agora, você de casa já parou para pensar que em uma eleição, cada voto conta? Este é o nome de um movimento forte em Joinville que busca aumentar a representatividade do município no cenário político catarinense e até nacional. Daqui a pouco acontece uma palestra sobre o poder do voto local com o comentarista político Caio Coppola. E o repórter Kaique Guede chega para explicar agora o significado deste momento para a cidade, essa que é a mais populosa do estado. Boa noite, Kaique. Você que está num momento importante também para o norte catarinense, conta mais para a gente como é que está a expectativa, o movimento por aí. É com você. Muito boa noite, Júlia, e a todos que assistem o Tá na Hora Santa Catarina. Apesar deste evento acontecer em Joinville, eu quero conversar com você aí do outro lado, independentemente da cidade em que você estiver assistindo o SCC SBT. Por quê? Esta campanha, ela tem tudo a ver com este ano de eleições gerais. Vamos escolher presidente da República, senadores, deputados estaduais e por aí vai. Então imagine só, aí na cidade onde você mora, você precisa de um representante, é quem vai levar os problemas da cidade em que você mora para Brasília ou para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aí Joinville fez o quê? Pera lá, a gente precisa de mais representantes. Somos a cidade mais populosa do estado e mesmo assim temos apenas um deputado federal, especificamente aqui da região norte catarinense de Joinville. Portanto, ao meu lado está a presidente da OAB de Joinville, uma das representantes deste movimento aqui. Cada voto conta. Presidente, o que esse movimento ele quer fazer, não só para Joinville, mas para todo o estado? Então, o voto é a expressão máxima da cidadania. Então, o movimento Cada Voto Conta tem o propósito de restabelecer aquele sentimento de pertencimento, a importância do voto, a importância da representatividade para ter candidatos para a sua região, que defendam as pautas e os interesses da sua região, da cidade que você escolheu viver. Presidente Janaína Madeira, eu gostaria que a senhora deixasse algo importantíssimo bem claro. Por quê? Não estamos aqui falando do partido A ou do partido B, do candidato X ou do candidato Y, mas sim, no caso desta cidade, de Joinville. É uma defesa apartidária dos interesses exclusivamente municipais. Sim, o movimento é um movimento apartidário e o principal objetivo é a representatividade. Porque voto significa investimento para a sua cidade, a cidade que você escolheu viver, investimento em saúde, educação, esporte. Por isso que cada voto conta e votar é mais do que um direito, é um instrumento de modificação e de transformação social. Muito obrigado, agradeço a atenção da senhora e quero lembrar que em instantes Caio Coppola, comentarista político famoso no Brasil inteiro, fará uma palestra justamente
sobre a importância do voto local. Aí eu faço um apelo a quem nos assiste. Pense bem na hora de escolher o seu representante, aquela pessoa que vai levar os anseios da sua comunidade ou para a Assembleia Legislativa do Estado ou lá para Brasília. Tenha um voto consciente e amanhã, no SCC Meio-Dia, você confere a cobertura completa deste grande evento, além de uma entrevista exclusiva com Caio Coppola. É contigo aí no estúdio, Júlia. Perfeito, Kaique, a gente vai acompanhar, viu? Muito obrigada pelas informações. Agora você de casa, eu tenho certeza que quer saber da previsão do tempo. Bora! Na quinta-feira, o calor volta com tudo em Santa Catarina. Você que achou que hoje estava calor? Amanhã o negócio fica mais difícil aqui pra gente, viu? Os termômetros se aproximam dos 30 graus em boa parte do estado, deixando o clima bem abafado. Mas atenção, esse calor junto com a umidade pode provocar temporais isolados entre a tarde e a noite. O dia começa com temperaturas mais amenas, entre 13 e 20 graus em várias regiões, enquanto no litoral os termômetros já ficam mais altos. A tarde esquenta de vez, com máximas que variam entre 25 e 32 graus. Vamos mostrar aqui o nosso oeste, extremo oeste catarinense, 31 graus de máxima nesta quinta-feira, Vale do Itajaí também ultrapassando os 30 graus. A Serra Catarinense não deve passar dos 24 amanhã. Norte do estado chegando a 29 graus. Grande Florianópolis vai sofrer bastante com calor temporal garantido no final do dia. E sul do estado com máxima de 30 graus. E as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos chegar aqui para o pessoal acompanhar. Florianópolis com máxima de 27 graus. Nesta quinta-feira, Concórdia entre 17 e 27 graus. Joinville com máxima de 28. Nova Veneza também com máxima de 28. E Lages, na Serra Catarinense, com máxima de 24 graus. Chuva garantida por lá, viu? Agora, pessoal, o Ministério Público de Santa Catarina abriu um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na hospedagem social, oferecida pela Prefeitura de Florianópolis em parceria com o Hotel 2S. Segundo denúncias, os funcionários recebem salários atrasados. Érica, conta mais sobre isso. Oi, Júlia. Quem fez essa denúncia foi uma ex-funcionária do hotel que falou sobre possíveis irregularidades no atraso de pagamento e também de questões de higiene desse hotel, então o Hotel 2S, né, que tem essa parceria com a Prefeitura aqui de Florianópolis e também com a Secretaria de Assistência Social. São diversas as irregularidades, entre elas problemas na estrutura da hospedagem, falhas sanitárias, além também de irregularidades na alimentação. A partir de agora, então, a Secretaria de Assistência Social já comunicou que a empresa que faz a manutenção desse hotel tem cerca de 10 dias para fazer todos os reparos necessários para que nenhuma outra pessoa seja prejudicada e tudo esteja, então, conforme previsto. Eu volto contigo. Obrigada, Érica, pelas informações. E agora, pessoal, a gente está se encaminhando para o final do Tá Na Hora Santa Catarina. E meu querido Thiago Pires, dá boa noite daí, vou te falar, tá? Te adoro, coisa boa te ter aqui comigo. E não é mentira, viu? Do coração. Beijo no coração, eu também gosto muito de ti. 6h30 é o encontro marcado amanhã, quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus. Até lá.